Vamos lá? Pessoal, então aqui os últimos dois, ó, nosso lugar, onde que eu pago e, claro, quando que eu pago mais uma vez. Então vejam só, onde que eu vou pagar? Bom, se ninguém disse nada, o Código Civil trabalha dessa forma. No caso, a regra é na casa do devedor. Domicílio do devedor é o lugar, portanto, onde você vai pagar uma obrigação. A dívida, assim, é chamada de quesível. Lembra na faculdade, pessoal, quesível, querable, ou querable, enfim, né? Como queiram chamar aí. Então, portuguesando, quesível no caso, né? É só o nome dela, não tem nenhuma diferença com relação a qualquer outro tipo de pagamento, mas o nome de uma dívida que é paga na casa do devedor é uma dívida quesível. Vejam, raramente assim, não vou dizer nunca, porque nunca diga nunca, mas raramente, pessoal, vem alguém em nossa casa buscar o pagamento, ela não é. Normalmente, nós levamos o pagamento a outro local, e aí se chama de dívida portável. Portar, normalmente o devedor porta a dívida a outro local, leva, e por isso o nome dela é portável. Ou vai na Renner, ou vai no banco, ou vai numa lotérica, não sei, mas vai, né? E aí neste caso é portável. Vocês terão domicílio com a professora Tatiane. Vejam, pessoal, aqui, ó, vejam que se eu quiser escolher um local diferente que não seja a casa do devedor, tranquilo, é muito comum, mas tem que fazer por escrito. É o 78, chamado domicílio convencional. Verbal não vale. Poucas vezes o Código Civil pede uma fórmula que ele fala, quer escolher um lugar, pode ser, mas não dá verbal, tem que ser algo escrito no contrato que fale, que é pagável no banco, em agência, etc. Tudo bem? Quesível ou portável, tá? Pessoal, por óbvio aqui, ó, se por acaso o objeto da obrigação se referir a um imóvel ou prestação de um imóvel, qual será o lugar onde que eu vou cumprir essa obrigação? De novo, se por acaso o objeto da obrigação ele se referir a um imóvel ou prestações relativas ao imóvel, onde que eu vou, no caso, pagar? Onde está o imóvel? Isso aqui é caso absoluto, tanto no civil quanto no processo civil. Competência em razão de imóvel, tiveram competência já? Já, alguns. Artigo 95, não é? Então, se tratar de propriedade imóvel, 95 do CPC. Aí, se tratar de bens imóveis, propriedade imóvel, tem que ser onde está o imóvel. Tá. Estão acompanhando na lei aí os artigos. Pagamento reiterado, ó, pessoal, atenção. Eu e a Fernanda contratamos. E eu contratei com a Fernanda, pessoal, que todo mês eu vou entregar a Fernanda 1000 sacas de arroz. Todo mês. A Fernanda faz alguma coisa com arroz. Tá, 1000 sacas de arroz. Todo dia 5 de cada mês. Foi contratado que o lugar tá escrito, que eu vou entregar essas 1000 sacas de arroz em Caxias do Sul. Tem uma fazenda lá, Fernanda. Tá. Só que eu, na primeira vez, entreguei em Bento Gonçalves. Tem fazenda lá também, certo? Ninguém falou nada. Segunda vez, Bento Gonçalves. Terceira vez, Bento Gonçalves. Aí a Fernanda fala assim, Patrícia, tu pagaste mal. Está escrito no contrato que tu terias que pagar em Caxias, tá lá, Caxias do Sul. Mas tu entregou por 3 vezes errado, de novo errado. Tu entregou em Bento Gonçalves. Tu terás agora que pagar de novo. Sim ou não? Não. É a tal da suprécio. Já viram isso em doutrina? Suprécio. Suprécio, pessoal, é a supressão. Aquele pagamento que de forma contratual era feito aquele pagamento que deveria ser feito em Caxias do Sul, mas não foi, primeira vez em Bento, segunda vez em Bento, significa aqui, quem cala consente. Certo? Aqui significa que o pagamento reiterado significa renúncia do credor ao pactuado anteriormente. Suprécio. Quantas vezes precisa ser reiterado? Não sei, a lei não fala, é o caso concreto.
só, quem lê para nós o 330, pessoal, que é esse aí? Que fala? O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Tá, muito obrigada. Quantas vezes ao reiterado? Não sei, mas algumas vezes, ó, reiterado, umas 2, 3, já se imagina que dá aqui. Pessoal, ó, parênteses. Por que eu falei que aqui, quem cala consente é a regra? Por quê, não é? A Fernanda não falou nada, primeiro, não falou nada na segunda, porque a princípio nós temos uma situação em que ela aceitou Bento Gonçalves e fica por isso mesmo. Tem uma questão da FCC clássica. Já viram essa questão do quem cala consente? Não só a FCC, eu já vi em várias bancas, mas a primeira vez que eu vi era da FCC, que fala assim, ó, pelo Código Civil, a parte geral, quem cala consente, né? E qual é o significado? Ele fala ali com relação a isso. Na verdade, é o contrário, não é? Por isso que eu falei isso, eu quero abrir o parênteses. É o artigo 111 de vocês. Vocês não têm aí? Eu vou ler para vocês. 111, pessoal, ele fala assim, ó, vou ler para vocês, 111. O silêncio importa a anuência. Ah, tá aqui, ó, não, mas parei. Porque é que o artigo nos engana, não é? O silêncio importa a anuência, ó. Quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for necessária uma declaração expressa, escrita. Ou seja, qual é o contrário do artigo 111, ó? Qual é, digamos, contrário não, qual é o significado do 111? É assim, ó. O silêncio não importa a anuência. É esse o significado. Agora, essa é a regra. Exceção, o silêncio importa a anuência, vejam só, se os usos autorizarem algo costumeiro e tem um E ali, e não for necessário algo escrito. Expresso escrito. Aí eu tenho que o silêncio importa a anuência. Cuidem esse artigo porque eu já vi isso aí em tantas questões. É que é para enganar. O silêncio importa a anuência. Não, ao contrário. O silêncio não importa a anuência, certo? Certo. Se eu ficar quieta no Código Civil, significa que eu não quero. Agora, quando que o silêncio importa que eu anui, que eu concordei? Quando eu ficar quieta, claro, e quando os usos autorizarem e não for necessário uma declaração expressa. Aí sim, mas aí é C. Tudo bem? Por isso que eu falei aqui, ó, nesse caso, o silêncio importa a anuência. Nesse, porque nos outros, regra do Código Civil não importa. No processo civil não, hein, pessoal? No processo civil, quem fica quieto consente. Se eu não recorri, aceitei. Aí a sentença, a decisão do juiz, etc. Mas no civil é o contrário. Só que a colega perguntou para nós, pessoal, 326, deixa eu... Vou ler para vocês. Aliás, quem lê para nós? Vocês têm agora o material. 326. 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Tá, muito obrigada. Isso aqui é um artigo, digamos, é meio letra morta, porque tu não tens, isso aí é oriundo do Código Civil passado, esse entendimento. Mas é que nessa parte, os usos e costumes são muito levados em conta. Então, assim, se por acaso tivesse aquelas situações assim, ó, em que havia pesos de forma mais antiga em que se pesavam, pô, não é aquilo, mas tinha... Vocês lembram, pessoal, da antiguidade, quando você fazia deleite? Agora me faltou os pesos aí. Como? Como, colega? Tarro de leite, ou galões, alguma coisa assim, né, que você faz. Então eu vou comprar, claro, normalmente você faria litros, a medida oficial, mas digamos uma situação mais antiga, aí como é que tu poderia, no caso, verificar os pesos, medidas, etc., pelo lugar da execução, os usos e costumes daquele local? A pessoa, não, mas eu vou te entregar 3 litros, só não, mas eu te comprei 3 galões, porque os galões, no caso, são os que normalmente se medem nesse local. É usos e costumes do local aí. E claro, sempre usado o artigo 326 na dúvida. Porque se for bem claro que é litro, se é assim, se é assado, aí não tem problema. Mas na briga tem que me entregar litros, né? Ou aliás, me entregar galões, eu quero mais. A pessoa, não, vou te entregar litros.
Aí você fará o que normalmente se entrega no lugar da execução do contrato. Onde ele seria cumprido, aí você usará lá. Se lá no interior, eu não sei aonde, aí é Tarros, que eu nem sei o que é agora, os Tarros, mas enfim. Aí nesse caso você faz assim, aí você faz assim. Bem. Então tá, para terminar aqui, ó, tempo, bem fácil, ó, pessoal. Quando que eu pago? Bom, quando vence. De preferência, eu pago na data do vencimento. Sem problema algum, eu pagar antes. Inclusive, até tem redução de juros em algumas situações. Eu posso pagar adiantado, tranquilo.